Libertadores terminou em um grupo que parecia fácil, pode ser que se complique. E é justamente isso que eu quero abordar com você, torcedor. Bom, o Flamengo empatou um jogo que ele tinha, apesar de não ter jogado bem, todas as possibilidades de ganhar. Imagina, um jogo que estava meio ali enroscado, o Flamengo com desempenho péssimo, e de repente ele ganha um pênalti no meio do segundo tempo e ainda uma expulsão do adversário. Ou seja, ganhou a vitória de mão beijada, mas ainda assim conseguiu desperdiçar. Fora esse contexto que eu acabei de citar e narrar, que por si só já torna a estreia do Flamengo frustrante, existe um outro ponto que realmente me preocupa como torcedor rubro-negro, e eu imagino que aqueles que estejam mais atentos também, que é o seguinte: o Bolívar, jogando com o Palestino ontem, na casa do Palestino, ganhou por 4-0. É o líder do grupo, em pontos, que fez um ótimo saldo, e agora, se vencer o Milionários, que para mim é um time de nível técnico inferior ao que eu vi do Bolívar, e são dois times que jogam na altitude, então não vai ser um diferencial jogar na altitude lá em Bogotá. E depois desse Bolívar vencendo o Flamengo na altitude lá de La Paz, ou seja, há um resultado que não é nenhuma coisa de outro mundo, pelo contrário, seria até provável se nós tirarmos por base o desempenho do Flamengo em Bogotá. Se essa combinação acontecer, o Flamengo não depende só de si para ser primeiro lugar no grupo, que por todos era considerado um grupo muito fácil, por muitos era considerado o grupo onde o Flamengo teria a melhor campanha da fase geral da Libertadores. E agora talvez nem consiga ficar com o primeiro lugar. Diogo, você está sendo muito pessimista. Claro que o Flamengo vai ficar em primeiro lugar, pelo menos do seu grupo. Afinal de contas, estreou empatando em casa, fora de casa. Tá bom que não era o resultado dos sonhos dentro do contexto que se apresentou para o Flamengo, mas também não pode ser considerado um tropeço. Não mesmo? A Libertadores, ela se ganha nos mínimos detalhes, gente. Coisas que você faz hoje, você já vai colher lá na frente. A Libertadores, como o João Guilherme sempre fala, ela é traiçoeira. De novo, quem viu o jogo do Milionários com o Flamengo viu que o Milionários é um time tecnicamente muito frágil, que se expõe muito. O Flamengo perdeu vários gols. E o Flamengo muito mais sofreu empate por seu demérito do que mérito do Milionários. E não é que não enxergar para o clube sul-americano, só enxergar para o seu próprio, só enxergar para o clube brasileiro ou para o próprio Flamengo, não. O Milionários tinha muita dificuldade em criar chances, embora o Flamengo estivesse fazendo uma partida muito ruim. O Milionários até tinha um volume de jogo, mas não conseguia conectar jogadas e basicamente ficava jogando bolas alçadas na área e na correria. Esse Milionários, para mim, não é favorito mesmo jogando em casa com o time do Bolívar, que eu vi jogando contra o Palestino. Vamos lembrar que o Bolívar é um time da rede do Manchester City, é um time muito bem estruturado, com investimento e com condições de há alguns anos. É o melhor time, é o time mais forte, mais consistente do futebol boliviano. E não é nada impossível, eu diria até provável, que ele ganhe do Milionários lá na Colômbia. E aí no jogo Flamengo e Bolívar na altitude de La Paz, você acha realmente que é muito improvável que o Bolívar ganhe? Eu não acho, a tirar pelo histórico. E o que eu quero dizer com isso? Que o Flamengo, ele tem um histórico de não se preparar bem para a Libertadores, sempre fica devendo no quesito detalhes. Esse é o histórico do Flamengo. Realmente nós ganhamos 2 Libertadores nos últimos 5 anos, mas ainda assim parece que o Flamengo não aprendeu a jogar essa competição. E eu me questiono se faz sentido você jogar a primeira partida da final do Carioca contra o Nova Iguaçu, exatamente contra o Nova Iguaçu, você jogar a primeira partida ali com o time todo titular, para depois jogar desfalcado a estreia da Libertadores. São esses tipos de detalhes que podem fazer a diferença, e na verdade já fez a diferença ano passado, quando em situação muito semelhante a gente ficou em segundo lugar
Tivemos sorte de pegar o Olímpia, mas ainda assim a gente não aproveitou essa sorte. E o Olímpia tirou vantagem de fazer o último jogo na sua casa. Como eu sempre falo, na Libertadores, essa atmosfera, o fator casa, o mandante, ainda faz muita diferença. Enfim, o que eu quero dizer é que eu espero que o Flamengo tenha tirado o melhor aprendizado dessa estreia e de quanto ele deve levar a sério situações que a priori parecem simples, como era a estreia contra o Milionário, que o Flamengo jogou ali com o time, não entrou com todos os titulares, né? Quanto ele deve dar atenção à Libertadores em todos os detalhes, em todos os mínimos riscos, porque Libertadores e Brasileiros são os títulos mais importantes da temporada. A Copa do Brasil, como eu sempre digo, eu boto no nível abaixo. A Libertadores e o Brasileiro não. São competições ali que têm o mesmo nível de importância para mim. E fico muito preocupado dessa largada ruim do Flamengo e esse risco, que a gente pode discutir se é um risco baixo, um risco maior, mas é um risco que já se avizinha, que já existe. E de verdade, se classificar em segundo lugar nesse grupo que o Flamengo pegou, que todos cantavam que o Flamengo seria o primeiro colocado da classificação geral, ficar em segundo lugar nesse grupo, além de dificultar e muito o nosso caminho, algo que não precisava, certamente vai tirar a confiança dos jogadores, vai ter toda aquela história de crise, ou seja, tudo poderia ser evitado. E para quê? E por quê? Para jogar a primeira partida contra o Nova Iguaçu? Eu acho que isso aí foi um erro da comissão técnica e precisa revisar para frente. Tomara que os aprendizados, as lições realmente sirvam de aprendizado. Ok? Não se esquecer de se inscrever no canal Flamenguista do Norte, é muito importante. Deixar aquele like para que o YouTube entenda como relevante esse vídeo, distribua para mais pessoas. Comente aqui o que você acharam do conteúdo, deixem sugestões e até a próxima.